Hoje em dia meio que virou moda as pessoas falarem que seguem Cristo sem religião. Outro dia eu estava na internet e estou vendo lá um camarada falando mal da religião, dizendo que ele quer o evangelho puro e simples. Ele é pastor de uma igreja. E aí, de repente, eu fiquei pensando, bom, mas que contradição, porque o sujeito falando mal de religião, mas ele congrega em um lugar que tem um templo e as pessoas precisam dar dinheiro para que exista a manutenção desse templo. Tem um sacerdote, o camarada que é assalariado para ficar ali passando informações, pregando e tudo mais. Tem rituais, então tem vários rituais que eles seguem. As pessoas não podem fazer nada que não seja dentro daquele aglomerado de pessoas que carregam a marca de Deus. Então o sujeito tem que namorar, tem que ser gente lá do meio. Precisa ir numa festa, tem que ser uma festinha lá que tenha o nome de Deus e musiquinhas evangélicas no meio. O sujeito não vive no mundo, ele está ali preso, enclausulado e sempre falando, não, eu sigo Jesus, mas não sigo religião. Ora, meu amigo, o que é que você acha então que é a religião? Se você participa de um lugar que tem templo, que tem sacerdote, que tem sacrifício, que você tem que dar dinheiro, que tem que alimentar o camarada que está na frente, se você participa de tudo isso e não se acha religioso, então o que é a religião para você? Ora, você está participando de algo complicado porque além de ser extremamente religioso, você não consegue enxergar isso. Você acha que está tudo bem. O Evangelho de Cristo e aqueles que querem seguir o Evangelho de Cristo, eles precisam olhar para a liberdade que Jesus tinha em relação a tudo isso. Jesus não veio fundar uma religião que se diz não religiosa, né, como vocês estão fazendo, mas repetindo tudo que o judaísmo fazia, repetindo tudo que a própria religião faz. Então, do que é que você está falando? Do que é que você está falando? Porque quando eu falo que eu sigo Cristo, mas não participo de movimentos religiosos, isso quer dizer que eu me reúno com pessoas, que eu me reúno com gente que também crê, mas que entre nós não tem templos, entre nós não tem sacrifícios, entre nós não tem obrigatoriedade de ninguém pagar nada, entre nós as pessoas são voluntárias, entre nós existe um grupo, irmãos que se reúnem, né, que compartilham a palavra, que praticam a caridade, o amor e tudo mais, mas ninguém é dono de ninguém, então ninguém tem que pedir permissão para ir em uma festa, ninguém tem que pedir permissão para beber vinho, ninguém tem que pedir permissão para namorar, o sujeito é livre, ele vive, ele anda. Então, eu participo de um movimento dessa maneira porque eu olho para Jesus de Nazaré e vejo o quanto ele era livre enquanto andou aqui na terra, né, como ser humano. Eu olho para Jesus e percebo que a igreja, né, o termo igreja, se refere exatamente à reunião de pessoas chamadas para viver uma liberdade, pessoas chamadas para fora. Ou seja, nós somos totalmente livres de qualquer sistema que possa aprisionar ou que possa fazer com que um indivíduo seja totalmente oprimido por quaisquer que sejam as regras. Entre nós, a única orientação que as pessoas têm é a orientação do Evangelho. Então, elas não encontram respostas entre sacerdote nenhum, elas não encontram respostas entre nós de nenhum homem, as respostas são provenientes do Evangelho. Todos nós somos irmãos, ovelhas de um só aprisco e temos apenas um pastor, que é Cristo. Então nós dizemos que seguimos a Jesus e evitamos esses laços da religião que acabam aprisionando. Agora, não faz sentido você participar de um processo que aprisiona, que as pessoas têm que ficar todo ali, participar de retiros, aí se o sujeito afastar um pouquinho, eles falam que está desviado. Não tem como você participar de tudo isso e falar que quer Jesus sem religião. Vocês estão entendendo? Então, se você quer Jesus sem religião, você precisa começar a renunciar esse cargo que você tem, né? Essa posição onde as pessoas te tratam como mediador entre Deus e homens. Aqueles que querem viver Jesus sem religião, entre eles, não tem que ter nenhum tipo de opressão dessa maneira. As coisas são livres e como o vento que sopra aonde quer. Nós somos nascidos de Deus. Então, entre nós não existem cercas. As pessoas são livres, elas vêm, vai, voltam, encontram pastagens, porque nós estamos buscando discípulos, estamos procurando pessoas que sejam feitas discípulas e sejam feitas à imagem e semelhança de Cristo. E não estamos procurando discípulos para nenhum curral religioso, muito menos para nosso ajuntamento. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus e a liberdade de ser nele, sendo totalmente livres, sem muros, sem amarras, sem algemas, vivendo o Evangelho na vida, onde elas forem, tá certo? Isso que é Evangelho sem religião.
Abraço, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Tchau!